Boas horas. 2, 3 e... Vamos lá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E aí, Flávio? Beleza? Tudo bem? Beleza. E você, Guilherme, como você tá? Tudo bem também. Hoje a gente vai apresentar o nosso primeiro webinar. Você está ansioso? É um pouquinho, né? Assim, correria para ajustar aqui a transmissão ao vivo, várias entrevistas de última hora, mas conseguimos entrar, né? Sim. Nos 10 segundos finais, conseguimos entrar. Ainda mais aquele dia, né, que parece que não vai ter fim, né? Começamos aí assinando o contrato com o Parque Tecnológico, né? Sim. Manhã intensa ali, com a assinatura do contrato. Para quem não sabe, nós da F2 Data estamos indo para o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, né? Um ambiente, um ecossistema de tecnologia e inovação, onde vão estar mais 40 empresas e cerca de 300 pessoas ali falando todos os dias de inovação, tecnologia e muitas ideias novas aí. É o que a gente estava buscando também, né? Exatamente. É algo que a gente sonhou, né? Desde quando a gente falou assim, a gente quer entrar para dentro do Parque Tecnológico, isso virou uma missão da F2 e hoje a gente assinou o contrato e estamos dentro do Parque Tecnológico. Depois vocês devem assistir na mídia aí um pouco sobre o evento que foi agora de manhã. Mas agora a gente está pelo webinar, né? Que a gente vai acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp, que eu posso responder a qualquer momento para vocês, tá? Assim, o intuito hoje é falar sobre como testar a sua ideia em 5 dias, com investimento 10 vezes menor do que desenvolver o software, né? Esse é o título do nosso webinar. E, primeiramente, a gente começa falando um pouco sobre nós. Sim. Né? O Flávio vai contar um pouco da trajetória dele, depois eu conto um pouco da minha. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Ficabori, né? Eu sou formado em Tecnologia da Informação pela Unicamp e também tenho uma pós-graduação em Gestão Estratégica de TI pela FGV e passei aí por algumas empresas aí durante meus mais de 15 anos de carreira na área de TI, né? Então, trabalhei um tempo na IBM, depois também tive uma experiência na Portugal Telecom, depois Americanas.com, na parte de e-commerce, né, desenvolvimento na época Java muito pesado, né? 1.0. Não, já era Java 5, né? Na época era Java, não era nem Oracle, né? Uhum. Depois também eu passei por Banco Votorantim, onde fiquei um tempo ali também ligado ao desenvolvimento de software, né? Sempre fazendo ou o desenvolvimento em si ou então a gestão de projetos de desenvolvimento de software, né? Depois também tinha uma outra experiência que acho que é um capítulo à parte, que eu fui trabalhar no Rio de Janeiro no comitê organizador dos Jogos Rio 2016. E você, Guilherme? Conta um pouquinho da sua história aí. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, pelo Instituto Federal do campus de São Carlos. Eu não chego nos 15 anos de carreira, mas eu tô próximo. Quase lá, né? Não, se for contar o informal, dá mais. Uhum. Mas, falando assim, formalmente, eu tô pelo menos há uns 13 anos no mercado. Uhum. Eu comecei como suporte, passei para na área técnica, trabalhei na Scopus, que era uma das 5 maiores empresas de TI do Brasil, e depois ela foi adquirida, foi comprada pela IBM. Uhum. Então eu passei assim, o período todo foi mais de 8 anos, né, nessa empresa, onde eu atuei muito com parte de servidores. Legal. Toda a TI, né? Eu atendia principalmente o Bradesco, né, e outros grandes bancos e empresas do Brasil. Uhum. Legal, muito bom. E depois disso, né, eu mudei realmente de área, porque eu já programava desde os meus 15 anos, né, por hobby, por gosto mesmo. Eu adorava trabalhar com desenvolvimento e eu nunca tinha tido essa experiência. Fiz a mudança de área, fui para essa área de desenvolvimento e desde então é o que eu faço, né? É o que eu gosto.
e é o que eu entrego bastante valor, né? Então, de lá eu vim para Rio Preto. Em Rio Preto eu trabalhei pela Ciatec, pelo G-Hub. Lá a gente teve trabalhamos com startups. Era um projeto que fazia hubs, né, entre as startups. E então eu tive muito contato com empreendedores, com diversos empreendedores do Brasil, e eu vi um pouco desse problema que a gente vai conversar aqui hoje, que é tirar a ideia do papel, né, transformar nisso viável e principalmente, né, chegar no sucesso, né, que é as startups, né, as empresas de tecnologia sempre buscam ter um software de sucesso. Então, é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Esse é um pouco da minha história, né? E aí eu gostaria de, sim, primeira pergunta, né? Por que a gente está fazendo esse webinar hoje? Tá. Bom, por que nós estamos fazendo? Então, para quem não conhece a F2 Data, nós estamos no mercado de tecnologia da informação, né? Trabalhamos principalmente com a parte de desenvolvimento. Então, desenvolvimento de aplicativos mobile, sistemas web, projetos de inteligência artificial, né? Sempre num viés de inovação, né? Criando soluções novas, soluções personalizadas, né? Então, a gente se depara frequentemente com diversos empreendedores ou empresas que querem criar uma ideia nova, querem inovar, né? E sempre vem aquela questão, por onde começar, né? Qual que é o caminho? Tem fórmula mágica para isso? Não tem, né? Então, o objetivo desse webinar é para a gente explicar um pouquinho de como que é o processo não só de desenvolvimento de uma plataforma, seja um sistema, um aplicativo, mas também das etapas que tem que ser cumpridas ali para desenvolver uma ideia, para lançar uma ideia de sucesso no mercado. Sim, até foi um pouco da chamada que a gente fez, né? Tipo assim, você tem uma ideia que vale $1 bilhão, acho que até foi um pouco pesado, 1 bilhão, a gente vai até explicar um pouco isso durante o processo, né? Mas o que a gente notou, né, durante esse período foi que vários empreendedores que vieram nos procurar, eles não estavam no momento certo, né? Parecia que eles vinham nos procurar somente com a ideia, ou até com alguma certa validação, mas faltavam alguns processos e eles buscavam algumas necessidades de pular etapas, né? Foi um pouco isso que a gente sentiu. Sim. Conta um pouquinho pra gente, assim, sobre essa situação do cliente vir nos buscar no momento errado. Tá. A gente entende que, assim, o processo de desenvolvimento de software ou engenharia de software aí, ele tem pelo menos 4 grandes etapas aí. A primeira etapa que a gente classifica aqui é a fase de ideação, onde seja um empreendedor ou a empresa tem uma necessidade, né, tecnológica, tem uma ideia, né, quer fazer algo inovador e quer desenvolver, né? Ela quer desenvolver, acha que é um potencial de lançar uma plataforma, um aplicativo, né? Só que não pesquisou o mercado, não conversou com as pessoas, não viu se a solução já existe, se tem concorrentes que já fazem algo semelhante ou até substituto, né? Então, essa a gente entende que é a primeira fase. A pessoa tem uma ideia brilhante, né? Na cabeça dela, assim, aquela ideia de $1 bilhão que a gente brinca, e ela quer desenvolver. Mas, na verdade, essa primeira fase a gente até orienta as pessoas para fazer um formulário de pesquisa, entrevistar o máximo de pessoas possíveis, né, para realmente ver se aquela ideia, aquele modelo de negócios, ou aquela solução que ele está planejando tem aderência no mercado, tem potenciais clientes que vão utilizar aquela solução. Né? Essa é o que a gente considera de primeira fase, a gente chama de ideação. Depois a gente tem a segunda fase também, que passada essa primeira fase, empreendedor legal. Fiz diversas entrevistas, entrevistei 100 pessoas, todo mundo falou, achou que a ideia é legal, né? Viu aí um potencial de mercado para lançar uma plataforma digital. Tá na hora de desenvolver? Uma pergunta é uma pergunta que muitos vêm nos fazer, né? Mas ainda eu trago um pouquinho mais atrás, da ideia. Quanto que vale uma ideia? Porque é o seguinte, vou colocar aqui já até um incremento, né?
Porque muitas pessoas vêm nos procurar e elas têm medo, às vezes, de contar a ideia dela. Querem assinar contratos de sigilo e tal, né, para a gente não expor a ideia deles. Então é o seguinte, qual que é o valor da ideia para você? Na cabeça das pessoas? Isso, eu tô com a ideia na cabeça tal, e eu acho que ela tem muito valor. O que você me diz? Acho que da ideia só na sua cabeça, acho que ela só tem valor para você, né? Para as outras pessoas, tem até um termo no Vale do Silício que a pessoa fala, uma ideia na cabeça das pessoas vale menos de $1, né? Não adianta nada você ter uma ideia brilhante, só você segura essa ideia para você e não pergunta para as pessoas, não faz nenhum tipo de teste para realmente saber se aquilo ali é uma fantasia na sua cabeça ou se realmente é algo que o cliente ou os clientes querem e até estão dispostos a pagar. Mas vale a pena falar para as pessoas, comentar a sua ideia? Sim. Né? Esse é outro termo, né, no mundo de inovação, de startups, e o Vale do Silício também fala muito disso, compartilhe essa ideia com a galera, ver se realmente faz sentido ou não, porque às vezes a gente acha que tem uma ideia brilhante, mas aquela ideia só é legal para você, né? E assim, nenhuma solução tecnológica, nenhuma ideia sobrevive ao mercado se ela não estiver resolvendo alguma coisa que o cliente quer. Então, a melhor forma é perguntando para as pessoas. Validando ela no mercado, né? Perguntando para as pessoas, né? E assim, por que testar a sua ideia? Assim, como que a gente pode fazer para testar a ideia? Qual que é o processo, além de perguntar, falar para as pessoas, qual o outro processo que a gente pode adotar para validar melhor essa ideia, esse processo ainda de ideação? A gente tem, depois de feito esse processo de entrevista, um modelo de negócios, plano financeiro, a gente tem um processo que a gente chama de prototipação e teste, né? Que é onde realmente a gente... Que assim, se eu falar para você, começar a contar uma ideia para você aqui, Guilherme, eu tenho uma ideia de um aplicativo parecido com o iFood, só que para animais alimentação para animais de estimação. Eu vou ficar aqui 1 hora contando para você e provavelmente você vai entender uma coisa, o colega aqui do outro lado vai entender uma outra e aí fica naquela mundo da fantasia. Mas o que é isso? As pessoas ficam... Você fala para a pessoa fala, nossa, mas não sei. Enquanto a pessoa não vê, não materializa, fica difícil de falar se a ideia é boa ou não. Ou até realmente falar, não, mas como que vai ser? Né? Então, a gente utiliza já há um tempo a questão da prototipação, que é realmente pegar, fazer um processo junto com o empreendedor ou a empresa que tem uma ideia e realmente sentar, fazer uma dinâmica e realmente desenhar potenciais telas no papel, em caneta, realmente falar, aqui, como que seriam essas telas? Essa primeira tela é o login, a segunda tela eu vou listar os produtos, né? E fica, com os protótipos em mão, fica muito mais fácil de você explicar essa ideia para alguém. Sim, com certeza. E o processo, como que é feito hoje? Como que as empresas de tecnologia, elas atendem essas pessoas que vêm procurar para resolver, para fazer esse software, que tem essa ideia, como que, assim, até como que a gente fazia antes? Sim. É um processo que, infelizmente, ainda muitas empresas ou desenvolvedores fazem, realmente tem-se aquela conversa com o empreendedor, onde o empreendedor começa a soltar um monte de ideia ali, palavras, a empresa ou o desenvolvedor anota num papel ali, meia dúzia de itens ali e vai para desenvolver, ou então vai para um orçamento. Né? Orçamento, um chute na lua, né? Um chute na lua, a gente fala, mas eu acho que vai demorar 1 mês ou 2 meses. Tem alguns processos até que ajudam a melhorar um pouco esse chute, né? Pontos de função, tem vários processos assim que dá para você usar e melhorar um pouco esse chute. Mas algum substitui você fazer realmente uma prototipação? Não, na minha visão não. Isso ficou comprovado com projetos que a gente já fez dentro da F2 e projetos que inclusive a gente já participou dentro de empresas como Banco Votorantim, Americanas, Rodobens, que realmente o protótipo, né, a prototipação de telas, esse processo de sentar ali com a pessoa que tem a ideia, com os especialistas de negócio,
um especialista em tecnologia é a melhor forma de criar uma documentação, como se fosse uma documentação do que vai ser o sistema, né? É um protótipo realmente para mostrar em tela a tela de como vai funcionar esse sistema na prática. E assim, aí o que acontece, muitas pessoas elas vêm nos procurar, né, e aí ela quer partir para ir para o desenvolvimento, porque na visão dela, o protótipo é um custo, né, é um custo que às vezes se ela desenvolver, ela fala assim, mas para que eu vou fazer um protótipo se eu já vou desenvolver, então eu vou ter 2 vezes o custo? Porque ela acha que tem a certeza, né? Não precisa do protótipo, na minha cabeça está muito claro. Está muito claro. Mas assim, aí a pergunta é, qual o custo? Porque você fez até uma postagem esses dias atrás, até no site da F2, vocês entram lá, não agora, né? Mas depois vocês entram, que tem uma publicação do Flávio falando sobre o quanto que economiza um protótipo no desenvolvimento de software. Sim. Fala um pouco sobre essa economia em prototipar e não ir direto para o desenvolvimento. Então, ali, a gente tem um artigo no nosso blog que explica exatamente a diferença, né? Mas vou dar um exemplo baseado também inclusive no post, né? Um desenvolvedor gasta em média para desenvolver 1 ou 2 telas de aplicativo em torno de 40 horas. Né? Isso é o tempo para desenvolver uma interface dentro de um aplicativo. Né? E vamos supor, vamos substituir esse processo. Ao invés de testar, deixar o desenvolvedor 1 semana desenvolvendo essa tela do aplicativo, vamos fazer isso no papel e caneta. Em quanto tempo você acha que a gente consegue fazer o desenho de uma tela demorando bastante no papel e caneta? No processo o último que a gente fez, a gente estava em 4 ou 5 pessoas fazendo telas, né? Em 8 minutos. Quantos minutos que a gente gastou para fazer mais de 50 telas, né? Sim. Como foi o processo? Fala um pouquinho sobre esse processo. Quanto tempo que a gente gastou e quantas pessoas mais ou menos que a gente estava e tal? A gente, por exemplo, a gente fez um processo aqui, né, que cada um tinha um papel ali para prototipar todas as telas do sistema. E a gente tinha 30 segundos para prototipar cada tela. Então, ou seja, em 4 minutos cada um conseguia prototipar 8 telas. Então, imagina a diferença. A gente está falando de 8 telas em 4 minutos contra, se você for somar ali 8 telas, cada uma demorando 40 horas, você vai ficar mais que um mês. Somente para fazer as telas. Somente para fazer as telas. Fora toda a parte de negócios, as regras de negócios por trás do desenvolvimento. Né? Exato. E qual que é o problema de você... O que ocorre depois que você vai para o desenvolvimento sem prototipar? Fala assim, o que ocasiona durante esse processo de desenvolvimento? O que muitas vezes acontece quando não tem um processo de prototipação é exatamente isso. A gente tem um feedback muito tarde. Então, quanto que o protótipo você consegue testar ali? A gente está falando de 8 telas em 4 minutos, a gente consegue desenhar, testar e fazer ajustes de tela em questão de meia hora, 1 hora. Né? Isso dentro desse processo de prototipação. Já no processo de desenvolvimento, se você for pegar tudo aquilo, né, as 40 vezes 8 ali, não sei quantas semanas que vai dar isso, e colocar para testar isso depois desse tempo, imagina assim, metade daquilo que você imaginou inicialmente, ou os fluxos que você imaginou, eles precisam de ajuste. É um super trabalho. Sempre volta, né? A pessoa ela quer vir ajustar e às vezes a falta de sucesso também volta para a programação em si, né? Volta a refazer código, ajusta, né? Assim, os ajustes eles acontecem, né, no desenvolvimento, isso é normal. Mas a prototipação ela diminui muito, né? Diminui. Eu vou te falar que diminui essa parte de design e ajuste diminui mais de 10 vezes o retrabalho, né? Então, consequentemente, diminui também, em alguns casos, até 10 vezes o custo de um software, né? Porque eu vi uma pesquisa, né, da Sensor Tower, esses dias atrás, até tem uma publicação que eu fiz, que tem parte dessa pesquisa falando, né, que o percentual de empresas que fazem aplicativos de sucesso na internet, nas lojas, nas principais lojas, na Apple Store e na Google Play, é 1% delas. Nossa, 1% tem sucesso. 1% detém mais de 95% do faturamento em aplicativos. Né? Agora, se você pensar
aplicativos que têm menos de 1.000 downloads, você tem noção de quantos por cento Não tem? sei. 76% dos aplicativos das lojas tem menos de 1.000 downloads. Ou seja, quase, muito mais que a maioria, né? Mais de 70% tem uma quantidade mínima de downloads, ou seja, poucos usuários, pouco acesso, pouco sucesso também. Então, fica muito claro pouco sucesso, né? E talvez uma falta de validação, né, no mercado, né? Você ir testar isso no mercado antes, né? Talvez perguntar para o seu cliente se é isso mesmo que você quer, antes de ir para uma publicação numa loja, né? Exato. Vamos para uma outra pergunta, assim, que eu achei muito interessante, que eu acho que é muito, muito peculiar a gente fazer nesse momento. É só para software esse processo de prototipação? Esse processo, assim, a gente está falando aqui sobre prototipação e tal, a gente usa dentro do processo de prototipação a Design Sprint, né? Falar um pouquinho melhor eu já começar a ir para Design Sprint. Da Design Sprint, né? Então, dentro da F2, a gente utiliza um método que foi criado pelo Google, né? Então, foi criado dentro do Google o método Design Sprint. E o que é o método? O método é uma imersão de 5 dias, onde juntam-se pessoas que têm a ideia, especialistas em sistema, interface, ou especialistas em um assunto ali, no desenvolvimento de uma ideia, e coloca-se isso em teste, em prototipação, num processo de 5 dias. Né? Então, em 5 dias é possível tirar uma ideia da cabeça do empreendedor ou da empresa, fazer todo tipo de validação, prototipação, para no 5º dia fazer a entrega. Pode ser um software, que é o nosso caso, principalmente os casos de design sprint são casos de desenvolvimento de software. No 5º dia, a gente tem um protótipo pronto para testar. Mas não se limita só a protótipos de sistema. Eu posso prototipar uma máquina, um hardware, num processo de 5 dias. Por exemplo, usando uma impressora 3D que simula componentes ali, né? Faz-se um protótipo de uma máquina. Né? Ou pode ser também um caso de, eu preciso fazer um plano de marketing novo. Né? Quero fazer um plano de comunicação, um plano de marketing gigante. Também com a Design Sprint é possível fazer. A gente tem processo ali de validação com usuários, a gente tem processo podendo fazer prototipação através de formulários. Né? Então, é possível com o Design Sprint prototipar e testar diversos tipos de cenário. Sim, mas aí também colocando assim, a gente falou do processo de ideação, aí o Design Sprint ele se encaixa na prototipação, né? Que é a parte do processo da prototipação, e aí a gente fica uma dúvida. Qual que é o momento para você sair da ideação para você ir para uma prototipação? Sim, a prototipação a gente fala que ele é o início do desenvolvimento. Né? Então, ele é semelhante num projeto de construção de uma casa, a gente tem ali o momento que você tem a ideia, tem a vontade de ter uma casa, né? E você ali buscou região, buscou uma inspiração para ter uma casa, e aí você quer ir para a próxima etapa, que é construir. Só que antes de construir, você tem que fazer um projeto, né? O projeto da casa. Como que vai ser essa casa, quantos quartos vão ter, e aí tem aquele trabalho que é exatamente o que o arquiteto faz, que senta com você, ele vai desenhar, vai fazer um protótipo, você vai provar 1, 2, 3 vezes para aí sim construir uma casa. Mas tem que levar para a esposa ver, né? Isso, tem que levar para a esposa ver. O cliente final ver, né? Exato. Né? Para ver se a cozinha está no lugar que ela quer, isso, né? Se a sala está num lugar ideal, né? Talvez as metragens, né? Exato. Então, assim, da mesma forma que a gente fala assim, um projeto de construção civil é muito mais fácil você trabalhar, rascunhar, prototipar no papel, na planta, e depois ir para a construção da casa, porque se for mudar uma casa depois que construiu, o custo é muito alto. No software é a mesma coisa. Antes de você ir para um desenvolvimento de software, a gente tem esse processo de prototipação. Hoje, principalmente, o Design Sprint que faz esse papel de realmente
projetar, né, ver como que vai ser esse sistema, questão de arquitetura, de design, de funcionalidades, navegação. Então, tudo isso é possível testar dentro desse método de design sprint. Né? Aí, falando um pouquinho mais do método design sprint, né, ele foi criado dentro do Google e também o Google levou para dentro da Google Ventures, né, que é um braço do Google de investimento em startups. Então, eles pegaram a metodologia design sprint e aplicaram em diversas empresas dentro da Google Ventures, né, várias startups e tem diversos cases de sucesso ali, onde em uma semana realmente eles conseguiram testar várias hipóteses, testar ideias inovadoras, né, e soltar soluções super relevantes em questão de 5 dias. 5 dias é o tempo do processo. 5 dias é o tempo de processo. Fala assim, um pouco sobre o processo e os dias do processo. Uhum. É importante que ele seja feito em uma semana. Uhum. E como que funciona? Como que seria a segunda-feira, o primeiro dia ali do processo? Vai me contando um pouco sobre esse processo. Tá. Vamos falar o seguinte, né? Vamos trazer um case para a prática que acho que fica mais fácil. Fala uma ideia qualquer aí. Você gostaria de desenvolver... Eu quero fazer um novo Uber. Você quer fazer um novo Uber? Um Uber... Só de moto. Pode ser um Uber só de moto. Então tá. Aí você, né, o Guilherme aqui, teve uma ideia de lançar um Uber mototaxistas. Para mototaxistas. Mas não é taxista, seria para isso, motoqueiro comum. Então tem uma ideia assim, super arriscada, porque a gente não sabe se vão ter clientes que vão aderir a essa solução de táxi Uber, não sabemos se tem motorista na praça disponível para aderir à solução. E não sabemos também se vai ser a mesma tela, se vai ser um aplicativo, se vai ser, sei lá, um relógio. Não sabemos nada disso. Né? A primeira etapa... Temos uma pergunta aí? Não, vamos ver aqui rapidinho, para a gente responder aqui. Bom, aqui ó, uma pergunta aqui. Me chamo Fernando e gostaria de saber, para a minha ideia chegar em ponto de prototipagem, se será feita uma avaliação por vocês antes. Então, Fernando, respondendo a sua pergunta aqui, sim. Né? Então, para você que tem uma ideia e quer dar os passos, como a gente falou, a partir da validação, prototipação e desenvolvimento, a gente pode conversar aqui e a gente faz também esse atendimento na fase inicial, né? De orientar você, saber em que momento que você está, saber se sua ideia faz sentido, se ela tem aderência no mercado ou não. Mas os passos são rápidos, né? Para você sair de um processo de ideação, para você já chegar num período para poder fazer a prototipação, ela é bem rápida, né? Coisa de um mês a gente, né, assim, um trabalho bem feito, né? Onde você vai entrevistar todas as pessoas, pesquisar mercado. Se a pessoa for muito rápido, consegue fazer em 15 dias, mas a gente fala que entre 15 e um mês é possível fazer essa primeira fase. E tem alguns casos que não é necessário realmente fazer, né, esse processo de ideação, né? Me fala um pouco assim, igual foi o caso do Alexandre, que depois a gente vai explicar um pouquinho, que não necessitou fazer um processo de validação antes. Me explica o porquê, e depois a gente retorna para o caso do Uber. Tá bom. Então, assim, respondendo, né, porque assim, a gente fala que esse processo demora aproximadamente 15 dias, que é o tempo de entrevista e tal, geralmente quando é uma ideia nova, né? Às vezes, igual a ideia do Uber, né? Igual a ideia do Uber. Falamos agora, criamos a ideia agora. Tivemos a ideia, cada pessoa tem pelo menos 20 ideias novas no dia. Então essa daí é uma das ideias que o Guilherme acabou de ter, que é o Uber da moto. Né? Esse processo vai demorar ali 15 dias para você pesquisar com as pessoas, começar a entrevistar, mas tem casos onde, por exemplo, empresas que já estão no mercado, vou dar um exemplo de um varejista, por exemplo. O varejista já está no mercado, ele sabe que tem uma demanda que, por exemplo, consultórios médicos. Consultório médico, ele vira e mexe, tem problema de agendamento. Né? Então, consultório médico, ele vive aquele problema todos os dias, ele vê que o cliente tenta marcar e não consegue. Então, é uma coisa que ele já está vivendo todos os dias. Né? Ele sabe que é um problema para o cliente, ele já conversou com esse cliente ou com vários clientes em diversos momentos, então ele já fez
Ele atua na área, Ele né? atua- Ele vive a dor, né? Isso, ele já fez uma validação, então ele já conversou com essas pessoas. Então, nesse caso, onde é uma solução para uma empresa, né, um empreendedor, que já vive aquela situação, aquela necessidade no dia a dia, a gente fala que já é um ponto que a pessoa já tem isso validado, porque ela já sabe qual que é o próximo passo, já pensou em soluções, só precisa realmente tirar da cabeça e transformar isso em algo visual, palpável, né, e não ficar só no a gente fala, enquanto está na cabeça da pessoa e a pessoa fala, é uma fantasia, né? Enquanto não vira algo materializável, é uma fantasia. Sim, mas vamos pensar que eu tive a ideia do Uber, né, de motos, fui lá, validei mercado, conversei com qual que é o número ideal ali para eu poder conversar de pessoas para poder validar essa minha ideia? Olha, não tem um número ideal, né? Porque assim, não é quantidade e sim qualidade. É claro que assim, cada pessoa que você conversa e ela te dá um feedback positivo, mais chance disso dar certo. Mas tem casos onde com 10 validações você já consegue ter um alto potencial. Principalmente se você chegar para a pessoa e falar assim, ó, vamos assinar um contrato aqui, ó, eu tenho a solução. Você quer comprar Você mesmo? quer comprar? Então vamos ali, vamos fechar. Agora, se a pessoa abrir a carteira, Então acho que tá com 10 situações dessas, inclusive você paga o investimento do solo, né? Dependendo do caso. entendi. Então vamos lá. Então minha ideia, validei ali com umas 10 pessoas, uns dois tirou a carteira do bolso, né? Uhum. Foram para querer me pagar. Beleza, eu acho que a minha ideia é bacana, né? Então eu vou ter demandas pro meu Uber ali. Uhum. E aí eu quero ir para a prototipação. Uhum. Me conta como que seria o primeiro dia dessa prototipação. Tá. Como que eu vou viver esse primeiro dia? Uhum. Só para o pessoal começar a entender um pouco esse processo e qual que vai ser o resultado dele no final. Entendi. No primeiro dia ali, a F2 vai até o cliente, a pessoa, né, uma empresa, e faz ali essa reunião inicial, tanto com o dono da ideia, né, o dono da ideia, o empreendedor, como especialistas, diversos tipos de especialistas. Então, a gente vai como especialista de tecnologia, no caso onde o cliente não tem uma equipe de TI, mas se a empresa tem a equipe de TI, ela pode levar a equipe de TI também para participar desse processo. E, em resumo, o que é feito nesse primeiro dia? É realmente definir um objetivo de longo prazo. O que é a sua ideia, ou então qual o objetivo de longo prazo com essa solução que a gente quer criar dentro da Design Sprint no processo de 5 dias. E aí é feito esse trabalho junto com a pessoa, né, que a gente chama de decisor, que tem a ideia e vai tomar a frente das decisões, com os especialistas no caso de aplicativo, especialista em tecnologia. O cliente também pode trazer, por exemplo, o potencial cliente dele. O cliente final, né? O cliente final que vai consumir, né? consumir o produto, o serviço dessa solução. E pessoas também especialistas, por exemplo, ou em vendas, ou no mercado de moto, ele pode trazer essas pessoas para contribuir com a cocriação da ideia. Então, o primeiro dia é realmente de juntar diversas hipóteses, pensar numa solução de longo prazo. Né? Entendi. E qual que é vamos dizer assim, o papel desse decisor? Ele tem que estar todos os dias participando desse processo. Então a gente estava na segunda-feira, né? Ele tem que participar segunda, terça, quarta, quinta, até no sexto dia, no quinto dia, na verdade? O ideal é que sim, né? Porque o papel do decisor, a gente fala assim, o decisor é aquela pessoa que efetivamente ela está realmente acreditando na ideia, ela que vai fazer o investimento, né? Então, o ideal é que ela participe todos os dias, né? E então a gente, assim, claro que tem casos muito específicos que o decisor não participa todos os dias, mas o ideal é que ele realmente esteja com o time todos os dias, até porque que sair daquela semana de 5 dias vai ter a opinião de todos, mas no final vai ser o decisor que vai influenciar realmente no direcionamento final, porque a gente faz uma solução que não é o que o decisor imagina, chega no final da semana e aí, né? Tem que refazer, né? Vai acabar refazendo, né? Porque volta o decisor, na verdade,
muda todo o contexto que foi decidido ali nos dias, né? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Você pode ler aí, do Guilherme? Thiago. Boa tarde, meu nome é Thiago, já fiz algumas entrevistas de validação, tenho os wireframes, tela por tela. Qual seria o próximo passo? Observação, não sou da área de TI. Legal. Você quer responder essa? Na validação, tive um retorno positivo. Tá. Bom, os wireframes, no caso, seria, de certa forma, a prototipação. Sim. Qual que é a diferença de um wireframe para um protótipo? Tá. Você explica um pouco para a galera, você que manja até mais disso, e fala sobre baixa fidelidade e tal. Então, assim, a gente tem, né, nesse caso dos protótipos, a gente tem diversos níveis de protótipo. A gente tem, por exemplo, o protótipo de baixa fidelidade, que é o caso, por exemplo, de papel e caneta, onde você faz a interface de telas em papel e caneta ali, e tem também o wireframe, né, alguns apps, alguns sistemas, eles fazem também esse modelo de telas, mas geralmente em preto e branco, ou então em baixa resolução, que não representa ainda a solução final. E a gente tem depois, num outro estágio, o protótipo de alta fidelidade, que aí realmente são todos os elementos pensados em UI, né, User Interface, então são usados conceitos de navegação do sistema, então é um profissional realmente especialista em interfaces que faz esse trabalho, né? Então, o protótipo de alta fidelidade, ele na hora que você entrega para as pessoas, para o usuário testar e validar, ele é exatamente a tela na estrutura, nas cores, nas fontes, no navegação passo a passo, exatamente como é o aplicativo. Já simulando o aplicativo final, né? Exato. Com a navegação, né? Um dos cases que a gente vai até mostrar depois, né? Por voz, né? Navegação Exato. por voz. Né? Navegação por voz, que é um modelo de protótipo. Então, assim, respondendo a pergunta do Thiago. Isso, do Thiago. Do Thiago, né? Se você já tem esse wireframe, eu acho que já foi um passo legal, né? Você já passou, se você fez o caminho correto, você já passou pela fase de ideação, fez as entrevistas, conversou com as pessoas, recebeu um feedback positivo, criou os wireframes, né? Não sei qual ferramenta que você utilizou, mas é um caminho também, né? Então, o próximo passo é eventualmente testar esse wireframe com potenciais clientes, né? Potenciais usuários dessa sua ideia. Vai lá, olha o feedback, vê se a navegação está legal, se é que você fez um modelo já navegável, né? Faz esse teste e colhe o feedback das pessoas, o que foi relevante, o que é relevante dentro das funcionalidades que você levantou, o que não é, para chegar numa versão inicial aí. E aí, tendo isso tudo validado, eu acho que tem um caminho. Você pode ir para um protótipo de alta fidelidade, né, que aí é o que a gente acabou de explicar, e depois de ter o protótipo de alta fidelidade, aí realmente é pensar em priorizar as funcionalidades que vão gerar um MVP. Que é o MVP que seria o mínimo produto viável, né? Mas é o que a gente busca, já um sistema utilizável, já é um software, né? Sim. Só que ele só baseia com a principal funcionalidade, né? O mínimo entregável. Isso. Né? Para que, no caso, vamos dizer, do Uber, da moto, a pessoa teria condições de fazer a chamada, o cliente final poderia chamar o motoqueiro e ele poderia acompanhar esse motoqueiro chegando lá. Quer dizer, não necessariamente precisaria nem ter um acompanhamento do motoqueiro chegando, mas o motoqueiro teria que chegar lá no local e depois ele fazer o pagamento. Né? Exato. Então, nem precisaria ter o sistema de pagamento feito, né? Exato. Para ser o MVP. Para o MVP, assim, o objetivo do MVP é realmente uma fase onde o software já está rodando e aquelas funcionalidades principais dos softwares eles já estão em funcionamento. E é o momento de realmente ter um feedback já com a solução em produção ali, e em cima disso é que vai criando versão 2, versão 3, com a evolução do sistema. Né? É igual do caso do Thales, né, do EasyTax, né, que é um case famoso. Você quer contar um pouco? Eu vou contar o case. Ele inicialmente teve a ideia
Uber, né, parecido com o Uber para táxi, né, que é o Easy Táxi. E o primeiro teste, o MVP dele foi uma página. Uma página web. Uma página web que tinha, a pessoa colocava aonde ela estava, para onde ela queria ir, né? Colocava os locais e ela dava um chamado táxi lá. Na hora que ela apertava o botão, o Thales lá recebia um e-mail, recebia um e-mail dessa solicitação, ele entrava em contato com a rede de táxi. O cliente nem sabia disso. Nem sabia. Ele pesquisava lá, devia pesquisar no mapa, no Google Maps, ver onde o cara tá, via para onde ele ia, achava uma cooperativa de táxi mais próxima ali, ligava para esse taxista e falava assim, você pode pegar o fulano em tal lugar? E aí o cara falava sim, ele ia lá e completava a transação. A pessoa ia lá e pagava. O teste dele, a validação do MVP dele era para que se as pessoas pediriam um táxi pela internet. Essa era o MVP dele. E ele conseguiu validar que assim, ele só colocou a tela no ar, uma tela web, onde ele solicitava o táxi e o táxi chegava ali para ele magicamente, né? Só que mal sabia ele que por trás disso tinha uma pessoa colhendo e-mail, recebendo e-mail e ligando pro taxista, vai lá na rua tal, para atender essa pessoa que me chamou pelo formulário. Mas ele validou que realmente o cliente usaria, né? Depois disso que ele foi para o desenvolvimento mesmo, né? Ele tinha certeza de produzir a plataforma completa, que a plataforma ia ser um sucesso. Então vamos voltar agora, minha segunda-feira, definição dos objetivos, né? Definir lá qual que é o objetivo meu. Então o meu objetivo é fazer se as pessoas vão chamar moto pela internet. Isso. Sei lá. Qual que é o caminho crítico aí? Né? A gente tem um caminho crítico que é o processo, vamos pensar num aplicativo de Uber das motos. Né? Ele tem diversas funcionalidades, tem diversos atores envolvidos ali e a gente faz esse mapeamento, né? E realmente, a gente faz esse entendimento de realmente o que é o objetivo a longo prazo. Queremos lançar aplicativos, queremos possibilitar que o usuário consiga fazer chamada e esse mototáxi chegue ali a tempo, né? Então é realmente feito um alinhamento realmente do que vai ser, do que é a solução que se imagina, né, da solução digital. E vamos para a terça-feira. Isso. Né? Terça-feira é um momento ali onde em equipe também, né, nessa dinâmica de especialistas, então tem o decisor, tem os especialistas ali, vão se juntar e vão começar a co-criar essa ideia em si, pensar em detalhes de funcionalidades, de tela, né, onde é o momento onde é gerado a maior parte das ideias. Né? Gera-se mais de 100 ideias e 100 possibilidades para depois convergir para as ideias mais relevantes. E aí, na quarta-feira, qual que é o passo da quarta-feira? Quarta-feira é o passo de realmente, depois de ter feito depois de ter gerado todas essas ideias, realmente priorizar e mapear exatamente quais serão o passo a passo ali das telas que vai gerar o protótipo. Né? Sim, aí na quinta? Na quinta é efetivamente o dia de gerar o protótipo. No caso da Design Sprint é o protótipo de alta fidelidade, né? Então aqui que a gente falou. É o tela a tela, com detalhe de todos os campos, todos os textos, todas as imagens, toda a sequência de tela. Primeira tela, segunda tela, quarta tela. Realmente é o protótipo navegável de toda a solução que foi discutida na segunda, gerada diversas ideias na terça, priorizado na quarta, priorizado e detalhado na quarta, para na quinta prototipar. Tem um número mínimo de tela, um número máximo de telas? Como que é trabalhado isso? A gente não tem um mínimo ou máximo, né? Mas para não ficar em cima do muro, vamos falar que um número legal de telas para uma sprint é 20 telas. Até 20 telas é um número interessante. Isso, né? Então pense assim, qualquer aplicativo que a gente olha hoje dificilmente tem muito mais que 20 telas. Então 20 telas é uma média legal para apps.
Entendi. Então, isso é o processo da quinta-feira. Isso. E aí na sexta-feira, o que é feito? Na sexta-feira é feito um processo também dentro da metodologia de entrevistas, né? Então, a gente pega o protótipo, chama algumas pessoas, geralmente os usuários ali que têm mais potencial, né? Que se demonstraram mais adeptos a essa ideia para realmente testar e dar um feedback, né? É um processo onde chama as pessoas, explica ali que explica um pouco da ideia e deixa a pessoa testar esse protótipo. Você entrega o protótipo na mão da pessoa, a pessoa se vira ali e depois ela te dá um feedback disso, de como que foi a experiência dela utilizar o seu protótipo. Exato. Então a pessoa vai pegar ali o protótipo, né? Se for um aplicativo aqui ou se for um site web ali no computador, e ela vai ali navegando e você vai colhendo ali o feedback. Que ali você vai saber se a navegação tá legal, se tá faltando coisa ou não tá, se tem que acrescentar, ou se tem que tirar, tá? Às vezes tem tela demais, né? Tela demais também é um problema, né? Então a gente faz todo esse teste com pelo menos 5 pessoas, né? Porque dentro desse processo de teste, com 5, menos que 5 acaba, às vezes a gente não pega os principais pontos e mais que 5 é bom, mas 5 é um número bom, porque mais que 5 começa a repetir as situações. Geralmente com 5 entrevistas a gente consegue matar, fazer essa validação. Consegue coletar. Então na sexta-feira, quais são os entregáveis desse processo? Vamos pensar o seguinte. Vim com a ideia, no final do quinto dia, quais são os meus entregáveis? Tá. Então, primeiro dia, você, Guilherme, teve a ideia da Uber da moto. Segunda-feira a gente discutiu, né, com especialistas, pensou no objetivo a longo prazo. Terça-feira a gente fez gerou aquele monte de ideias, aquele monte de possibilidades. Na quarta a gente fez todo esse processo junto, né, de discutir com especialistas. E quinta-feira fizemos protótipo e sexta a gente testou. O final da Design Sprint é exatamente esse. A gente tem o protótipo navegável, tem um feedback dessas 5 pessoas ou mais, né? E isso fica disponível para o cliente também, né? Como feedback desse processo, e o cliente sai com a ideia materializada. Bem dizer, né, assim, o protótipo navegável é exatamente isso, né? É a possibilidade do cliente sair com um protótipo e poder apresentar, seja para mais pessoas, mais amigos, mais potenciais clientes, seja para apresentar para investidor, porque é muito mais fácil você mostrar um projeto que é palpável, navegável, do que você chegar para o investidor e começar a cuspir ideia nele, na fantasia de que ele vai entender tudo. Sim, e nessa do cliente talvez é o que é o mais importante, né? Às vezes a gente consegue achar algum cliente que já compra a ideia ali e, de certa forma, consegue bancar o desenvolvimento da plataforma. Exato. Né? A gente tem até um case aqui, a gente não vai falar o nome aqui, mas tem um cliente nosso que fez esse processo da Design Sprint. A gente gerou um protótipo navegável para ele e ele já está indo nas empresas, nos potenciais clientes, para demonstrar esse projeto e levantar fundo de investimento. Entendi. Me fale sobre outras vantagens que a Sprint pode gerar para a equipe. Assim, cultura da empresa. Você acredita que pode vir ajudar a cultura da empresa? Sim, né? Então, assim, a Design Sprint é um programa apesar de ser 5 dias, né, parece bastante tempo, 5 dias, mas o que se faz, a dinâmica de como é feito, né, esse processo, é muito rápido, né? Então, vamos falar, por exemplo, aqui geralmente numa empresa tradicional, né, no processo de inovação ali, a empresa junta pessoas numa sala, faz um brainstorming onde em 1 hora discute 3 ideias, né? Aqui a gente está, dentro da metodologia, em 1 hora a gente consegue produzir mais de 100 ideias no mesmo período. Então, a gente fala assim, não, brainstorming não funciona é um capítulo à parte, a gente vai falar aqui, estou falando para vocês, brainstorming não funciona, gente. Não usem brainstorming na empresa de vocês, é um assunto polêmico, a gente vai ter
um webinar aqui e até uma matéria para falar exclusivamente de brainstorming. Então, assim, se você usa brainstorming na sua empresa e acha que isso é um método de gerar inovação, você está completamente enganado, né? Não faça isso. Tem uma discussão até do brainstorming, tem como você fazer de forma organizada e tal, mas o brainstorming conhecido com conversas, né? Aquele que abre para todo mundo falar, o que você acha, eu acho, eu concordo, discordo, geralmente, em resumo, para não se estender, são conversas que em uma hora discute-se 2 ou 3 ideias e não chega num consenso e também não chega numa ideia boa. Então, a gente tem um método que é um método de geração de ideias com base em cartões e onde as pessoas pensam em ideias de forma individual e depois faz a votação em consenso dentro do grupo. Então, nessa mesma uma hora, a gente consegue gerar 100 ideias e priorizar dentro dessas 100 pelo menos 5 aí que são as mais votadas dentro do grupo. E também dá um privilégio não somente para quem fala bem, né? Para que às vezes se articula bem, né? No processo de brainstorming, essas pessoas costumam dominar todo esse processo, né? Agora, no design sprint, a pessoa que escreve bem, tá quase no... Né? Por ser num cartão, né? Não tem muita diferença, né? Exato, né? E tem essa, assim, ninguém vai comprar o que você está falando, a pessoa vai comprar o que realmente está materializado ali no desenho. Né? O desenho no seu sistema é parte do seu sistema. Então não adianta, assim, não é porque a pessoa fala bem que as pessoas vão comprar. Ela não vai comprar só fala, né? Ela vai comprar ali o que está materializado. Então, por isso que a gente fala, a questão do colocar no papel dá a chance não só das pessoas que falam bem, mas também para aquelas pessoas que são quietas e têm ideias boas de transformar aquilo e também fazer parte da criação. Né? Legal. E outro ponto, né, que às vezes é uma pergunta que eu já recebi, né, de um dos clientes, porque tem o livro, né, do Design Sprint, né, nas bancas, né, nas livrarias aí que dá para você comprar, até em posto de gasolina eu já vi. E qual que é a vantagem da pessoa fazer esse processo com a gente? Não ela comprar o livro e tentar fazer isso sozinho em casa. O que a gente pode ajudar nesse processo? Tá, eu vou falar do processo de sprint. Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então, e a gente está falando de sprints de desenvolvimento de sistemas. Esse caso de você comprar o livro de sprint e ir lá e você fazer, é mais ou menos a história do médico, né? Tipo, o que você prefere? O que você confia mais? Você confia num médico que estudou diversos anos, se especializou no método, leu o livro, não só esse livro, mas diversos outros livros ligados à medicina para fazer a sua cirurgia? Você vai acreditar numa pessoa que comprou o livro de como fazer uma cirurgia cardíaca e ele vai fazer esse processo em você? Eu tô de boa. Então, para a Sprint eu falo que é a mesma coisa. Nós somos uma empresa de tecnologia, trazemos nossa experiência de mercado na área de desenvolvimento de software, na área de design, na área de experiência do usuário. Então a gente traz tudo isso, mais a experiência da Sprint para agregar dentro desse processo. Né? Então a gente não só lemos o livro, a gente acompanha fóruns há mais de meio ano, um ano ali, falando de tecnologia, design. Então é um conjunto de tudo. Né? Então a gente traz toda a experiência nossa de tecnologia, mais um método inovador para fazer esse processo junto com esses empreendedores, as pessoas que têm ideias brilhantes. Pode ser que dá certo a pessoa comprar um livro e tentar fazer? Pode ser, mas pensa nesse caso do médico aí. Será que se você confiaria num médico que simplesmente lê o livro e vai sair no teórico, né? E vai sair abrindo aí o seu coração? Então, às vezes a gente fala assim, a solução tecnológica às vezes é o coração da sua empresa, não? Você vai confiar o coração da sua empresa para um amador, ou você mesmo vai se dar de aventureiro, vai... É um processo perigoso, né? Do médico, mas nesse caso, talvez é o resultado, né? O resultado não é um resultado tão efetivo, né? Exato. Né? Não corre o risco de uma cirurgia, né?
Mas pensa assim, um projeto... Mas pelo custo talvez seja caro. Mas pensa, por Seja exemplo, caro. a gente vai dar um exemplo. Imagine um projeto de construção de casa mal feito, como é que isso vai se tornar a hora que você realmente for para construir e entregar essa casa. Então, um projeto mal feito em construção civil é retrabalho, é um projeto, é uma construção ruim. No caso do software, a mesma coisa, um design sprint mal feito, ou pior ainda, não feito, né? Chances de você desenvolver um software que não vai ter aderência, vai ter retrabalho e o custo é o barato, aquela velha história, o barato vai sair muito mais caro. Legal. Eu queria agora... Oi, Igor, você está tranquilo? Eu queria chamar o Igor aqui para falar um pouquinho sobre, porque ele foi facilitador no último processo que a gente fez lá com o Alexandre, né, da Performa Mais, para ele contar um pouquinho do case, assim, bem sucinto, para a experiência que ele teve. Chega aí, Igor. Chega aí. Pode ficar aí, pô. Eu dou espaço para ele. Então tá bom. E aí, Igor? Tudo Fala. bem? Tudo bom? Beleza? Como você tá? Galera, sou o Igor Salinas, sou desenvolvedor de design aqui na F2 e vou contar um pouquinho da sprint que a gente fez recentemente com o pessoal da LBB. O Alexandre procurou a gente, ele estava querendo fazer um assistente de voz para chão de fábrica. Tem algumas nuances do projeto que a gente não pode falar por questão de confidencialidade, mas resumindo, ele tinha uma ideia na cabeça dele que não era uma ideia totalmente nova. Não era uma coisa assim, ele vende pastel e ele quer fazer um assistente para a fábrica. Ele já trabalha com processos, ele já conhece o dia a dia. E ele teve uma ideia inovadora, uma coisa nova que ele queria fazer, só que na empresa não tinha como. Ele não tinha TI, não tem o departamento certo, não tinha as pessoas que podiam facilitar isso para ele. Ele procurou a gente na F2 e a gente rodou a semana de sprint lá, fizemos o design sprint completo. Foi um processo muito bacana, inclusive está no nosso site, quem quiser ver o testemunho dele. Mas, dando uma visão geral, até respondendo a pergunta que o rapaz fez antes, qual que é a grande diferença, né? Por que a gente pode ajudar tanto? Primeiro, especialista em TI, não é todo mundo, normalmente a pessoa que tem ideia ela não é especialista em TI, então quando chega um especialista, muitas vezes você tem uma ideia, você vai atrás de uma empresa, você tem um orçamento, só que não é necessariamente aquilo que você estava procurando, você não sabe exatamente do que é esse orçamento. Nessa semana, o especialista em TI vai te mostrar o que você vai precisar, quais são os passos de desenvolvimento, por que você vai precisar disso, não é só jogar um preço, né? E aí, além disso, tem a parte do facilitador. Quantos especialistas a gente tinha ali? No design sprint do assistente de voz, a gente estava com 2 especialistas, né? Tinha um especialista em gestão de projetos, especialista em desenvolvimento de software, e tinha eu também atuando como facilitador. Só que, por exemplo, você estava lá de especialista de inteligência artificial, por exemplo, se você não estivesse lá, como é que a gente faz um assistente virtual por voz com pessoas que não conhecem inteligência artificial? Então fica complicado. Se não tivesse um desenvolvedor sênior lá de software para falar, ó, a gente precisa disso, o banco de dados vai ser desse jeito, como é que a gente faz isso? Não dá. O Alexandre, no caso, ele teria que procurar uma empresa que ia ser uma parte, procurar outra empresa para ver como é que ia vender isso. Tem um monte de empresa no processo, ia gastar muito mais e com certeza ele não ia resolver em uma semana. A gente fala assim, poxa, mas desenhar a tela é só sair rabiscando. Se eu for um bom desenhista, sai um aplicativo. Na verdade, nem sempre, né? Não, você sabe. Sai um bom desenho, não sai um bom desenho, não sai um sistema. Né? Sim. Nos casos, vou dar um exemplo bobo aqui, a pessoa cria vários conteúdos antes de ter uma tela de autenticação. Né? A pessoa não pensou que para ter conteúdo personalizado eu preciso logar. Autenticar, para ter cada usuário ser uma interface diferente. Mas só resumindo assim, na questão do protótipo, que é a parte que eu mais interessa, que é o que eu mais faço, você tentar fazer um protótipo sozinho, você consegue. Você vai entrar no YouTube, você vai procurar Figma, XG, tem milhares de ferramentas que fazem isso. Só que a gente tem o know-how. Como você mesmo estava falando, a gente estudou para poder fazer isso da melhor maneira possível. Exato. Então a gente está aqui para o quê? Em 5 dias, acelerar. Em 5 dias a gente consegue validar o processo, ver como é que vai ser, trazer o especialista para te ajudar, né, nesse processo e acabar com o protótipo. Porque a questão do especialista é bem bacana, porque ele te ajuda a economizar um tempo, a economizar um dinheiro, mas o protótipo te ajuda a receber por ele.
Porque o protótipo você consegue vender, né? Sim. Nosso próprio cliente já está procurando pessoas para ajudar a investir, para ajudar a fazer o software final, virar um MVP, virar um software, enfim. Com o protótipo tudo fica mais fácil. Sim, então, com certeza. Só dando aquele resumo da sprint, de por que eu acho que é tão importante a sprint. E quanto tempo a gente tinha falado inicialmente, assim, a ideia dele, o projeto dele, né? Se fosse ir para a linha de desenvolvimento, a gente tinha comentado. Primeiro a gente falou de um projeto de 6 meses, conversando um pouquinho mais a gente falou do projeto de 8 meses, né? E estava nesse impasse, ele não conseguia tirar aquela ideia do papel, né, da cabeça dele. Papel, né? A gente fala papel, mas na verdade está na cabeça, Sim. né? E ele não conseguia conversar com as pessoas que ninguém dava bola para ele. Ele tentava explicar e não conseguia. E era muito incerto, né? Quem muito que vai incerto. investir em 6 meses? Quem que hoje pode investir em 6 meses de desenvolvimento? Uhum. Agora ele pode, agora ele sabe que em 6 meses de desenvolvimento ele já tem o produto final, ele já Exato. conhece o produto que ele vai ter. Uhum. Não é uma aposta mais, né? Uhum. Acho que esse é o grande lance do design sprint, eu acho que é por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui e tão importante porque que a gente pode ajudar as pessoas. Exato. Pode conhecer o método, é até legal que as pessoas conheçam o método, quanto mais pessoas conhecerem o método, melhor, mas para aplicar o método tem que ser uma coisa específica, tem que ter um especialista, senão você consegue aplicar, mas como vocês mesmos disseram, você não chega no mesmo resultado, não chega no mesmo protótipo e pode acabar se frustrando. Exato. Então, contem comigo como prototipador e como facilitador dos sprints de vocês. Uhum. E agora eu vou dar licença para vocês continuarem. Gente, obrigadão. Continue assistindo. Voltando aqui, né? Primeira vez ao vivo, a gente tem uns pequenos chutes na cadeira aqui que a gente dá. E eu temos uma moça nos assistindo aqui o tempo todo aqui. O nome dela é Carolina, tá? Mas ela não se mexe, porque ela é meio tímida, tá? Mas ela tá ouvindo tudo que a gente tá conversando aqui. Bom, estamos em Nova York. Agora é o momento que, né, a gente falou muito sobre o processo, né? A gente já está quase há 1 hora aqui falando sobre tudo isso. Legal. Né? Passa rápido, né? Voa, né? Voa, o tempo voa. Então a gente agora é o momento para a gente mostrar qual que é a proposta realmente para quem gostou desse processo, né? E como que vai funcionar tudo isso, né? Não. Então, vamos vestir... Tá chegando o Natal, Tá né? chegando o Natal, né? Acho que vale a pena a gente ser um Papai Noel. A gente tem um presente de Natal aqui. Ó, esse aqui eu vi meu filho e a babá com isso que eu tirei e falei assim, eu vou levar pro Edgar, porque vai ser interessante. Boa ideia. Bom, qual que é o produto? Vamos falar do produto. É o processo, sim, né? Então a gente tem, né? A gente está lançando hoje oficialmente a Design Sprint, né? O Design Sprint, que é um programa de imersão de 5 dias, onde a gente vai até a empresa e faz essa cocriação junto com o nosso cliente, né? Desde daquilo que a gente explicou, segunda-feira, ideia inicial, definição de objetivo, pensa em mais de 100 possibilidades, levamos o nosso especialista, fazemos todos os protótipos e no final, sexta-feira, a gente testa, valida e gera esse protótipo navegável para o cliente. Bom, mas hoje não é só isso que a gente vai entregar. Sim. A gente tem... Semana passada não, esses dias atrás a gente combinou, era um bônus só, aumentou, né? Isso, Então vamos lá. Tá. E a gente vai fazendo um modelo de reserva, né? Porque assim, explicando como que funciona esse processo de Design Sprint. Ele é um programa de imersão, então assim, a F2 vai até a empresa e fica realmente esses 5 dias ali junto com o empreendedor, né? Então ele tem uma questão de disponibilidade de agenda nossa, né? Então a gente vai trabalhar com um conceito de reserva. A gente vai abrir aqui no final a questão da reserva, né? Onde as pessoas que se interessarem em realizar essa Design Sprint dentro da empresa de vocês, né? Ou dentro da sua residência, se você está dentro da sua casa, né? A gente vai até você, faz esse trabalho e a gente vai abrir a reserva, porque a reserva é a garantia ali para fazer o agendamento, né? E garantir as vagas. Então é um programa, a gente vende isso como um serviço, né? É inovador, tem poucas empresas, eu acho que no Brasil, fazendo bem principalmente, né? Eu acho que são poucas empresas, então aqui na região, por exemplo,
Nós somos a primeira empresa a fazer isso como um serviço e Inovação como um serviço. isso, inovação como serviço, e a gente participa do processo todo, desde o processo de ideação, validação inicial, como esse serviço de sprint, e até as próximas etapas, desenvolvimento e lançamento, a gente participa junto com o cliente também. Sim. Então, só lembrando, então, é um modelo de reserva, né? Sim. Então, a gente vai abrir o carrinho, né? E esse carrinho... Esse chapéu tá muito engraçado. Não, eu tô tentando ajustar aqui. Não tem jeito não. Não, Mas não é filho. Os modelinhos já não ajudam muito, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Além do produto, né, que é sprint, né, que a gente já falou que vai ser no modelo de reserva, a gente também tem alguns bônus. E quais vão ser esses bônus que a gente vai oferecer? Então é mais de um. Então vamos lá. Primeiro bônus. Você quer falar ou quer que eu fale? Primeiro bônus eu falo. Então vai, fala você. Porque assim, no fim do processo, a gente tinha como entregável o protótipo, Isso, né? O processo. Né? Igual o processo inovador, a mudança de cultura, o protótipo navegável, né, no final, o feedback dos testes. Né? E um outro bônus que a gente vai oferecer é o bônus de um site, uma landing page, para que você consiga não simplesmente fazer o processo e validá-lo, né? Igual no caso do Thales ali, né, que era somente uma página, né, que fazia todo o processo. Ali você já tem, bem dizer, você pode até ser um MVP, essa landing page. E já capturar também alguns clientes ali, alguns interessados na sua ideia. Exato. Então, por exemplo, se você quiser fazer a sprint aqui do Uber da moto, você vai ter, além do processo todo de inovação criativa, que é os 5 dias de design sprint, você vai levar também a landing page para fazer a captura. É a página da internet, né? Para você validar a sua ideia. Você vai colocar ali um anúncio, estou com um serviço de Uber para motos, por exemplo. A F2 vai dar essa página para você. Sim. E a gente tem mais bônus. Tem mais Agora bônus? Tem o próximo bônus, né? Estamos no Natal, Papai Noel. Isso. Tá com o saco cheio aí. Então assim, aí a gente conversando com as pessoas, né, a gente viu também que, claro, tem empreendedores que já estão preparados, já fizeram esse processo inicial de validação, né, já fizeram as entrevistas, já fez ali os formulários, questionários com diversas pessoas, já fez uma pesquisa de mercado, pesquisou concorrentes, ele já fez todo esse trabalho, pensou no modelo de negócio, né? Que é o momento de começar a sprint. Mas a gente identificou que alguns empreendedores, algumas empresas não tinham feito esse processo de ideação, né? Então, a gente está oferecendo dentro desse bônus, né, dentro do programa, além da sprint, além do bônus da landing page, a gente está oferecendo também um programa de mentoria para essa fase inicial, de ideação. Tem uma assessoria ali, né? É uma assessoria, né? Então a gente vai orientar esse processo de entrevistas, de pesquisa de mercado, de concorrentes. Então esse é um bônus, né? A gente vai fazer esse trabalho junto com... Então, por exemplo, se eu tiver na dúvida se eu estou no momento ou não, a gente vai fazer essa orientação para que ele chegue no processo para prototipar. Exato, a gente vai também fazer esse processo como um bônus, né? Isso daí é um programa à parte, mas a gente, como promoção de Natal, a gente está dando como bônus. Sim, mas é um processo para quem fazer a reserva hoje. Isso, hoje não, a gente tem um período até quando vai? Até Natal, né? Vamos até Natal. A gente consegue estender? Estava nos 24 lá, até dia 25, né? Dia 25, então a gente... Até dia 25 a gente consegue segurar essa promoção. A gente abre hoje, né, essa promoção da reserva e deixa disponível até o Natal, aí, 25, essa promoção com todos os bônus. E ainda tem mais um bônus. Tem mais um bônus ainda? Nossa. Porque o outro bônus seria, além de você ter tudo isso que a gente falou até agora, também acesso à comunidade. Porque as pessoas que querem desenvolver sistemas, elas têm problemas em comum. Elas passam pelo mesmo processo. E a troca de informação entre elas também favorece a
ter sucesso no seu software. Né? Então, legal. A gente vai abrir para quem participar desse primeiro processo que a gente vai fazer agora, vai entrar para a nossa primeira comunidade, né, da Design Sprint da F2. E, então, esse é um bônus também. Então, vamos até recapitular de trás para frente, falando um pouco dos valores de quanto que isso sai em mercado. Tá. Uma comunidade, quanto que sai hoje? Quanto o pessoal vende ingressar numa comunidade? Tá, hoje, vamos falar de uma comunidade ali, onde geralmente é feita uma assinatura mensal ali, geralmente as pessoas cobram ali R$150 para participar da comunidade, ter acesso a conteúdo, trocar experiência. Né? Então, uns 1.800 no ano. 1.800 no ano. Sim. Tá. Assessoria. Quanto que mais ou menos a gente já tinha conversado sobre o valor da assessoria, tal, não é um serviço que a gente entregava até ontem, né? Mas hoje a gente já vai começar a entregar esse serviço também. Quanto que a gente tinha conversado o valor da assessoria? A assessoria é em torno de R$3.000, né? A assessoria ali que é fazer aquele acompanhamento com o empreendedor, né? Ajudar ali no programa de validação, fazer os contatos, então em torno de 3.000. Sim, aí então fazendo as contas, 4.800 os dois, a gente teria mais a landing page. A landing page hoje, quanto que a gente vende assim para o cliente quando vem nos procurar? Sai em torno de quanto? Uma página simples assim, né? Geralmente uns R$2.000. A landing page uns R$2.000. Sai uns 2.000. Isso. E o processo de sprint, quanto que a gente cobra, quanto que a gente vem cobrando no mercado hoje? O processo de sprint, né, fora da promoção de Natal que a gente está lançando agora, ele custa R$7.500. R$7.500 os 5 dias. 5 dias. Com a equipe, né? Isso, com a equipe, né? Com a equipe que vai até a empresa, R$7.500. Isso sem desconto e sem os bônus. Esse é o preço padrão para sprint. Total. Então, juntar de tudo isso ali dá em torno de... O Igor já até ajudou a gente ali. R$14.300. Isso, né? Juntando ali R$7.500 do programa que é a Sprint, mais R$1.800 que é para participar da comunidade, mais R$3.000 de assessoria. Né? Tudo isso está dando ali R$14.300. 14.300. E quanto que vai sair hoje tudo isso nesse pacote da Sprint que a gente está vendendo para Natal? Tá. Ó, gente, isso aqui é aquela promoção de Natal que não vai ter mais, né, gente? Assim, aliás, pode ser que um dia tenha de novo, mas a gente fala assim que a promoção de Natal realmente para fazer esse fechamento e começar o ano de 2020 com o pé direito, né? Esse programa de Natal, com todos os bônus e todos os benefícios que a gente colocou aqui, ele vai sair por R$6.000. R$6.000. Ó. Então, assim, cara, eu nem fiz a contagem percentual de desconto, né? Mas pelo menos mais da metade. A gente tem mais da metade do valor. E aí é para quem fazer a reserva até o dia 25. Exato. Então a gente vai abrir aqui a promoção de Natal, inclusive já estamos abrindo, e para as pessoas fazerem a reserva. Então a gente vai ter uma reserva inicial, onde a pessoa vai confirmar ali o interesse por fazer a sprint, né? As sprints a gente vai rodar a partir de janeiro, né? Então as pessoas que fizerem reserva agora, vai ter, ao invés de pagar ali, ao invés de fazer um investimento ali avaliado em 14.000, o investimento vai ser de R$6.000. Sim, então se a pessoa der agora um F5 na página, ela já vai ter o acesso, né, a visualizar essa nova promoção. E também lembrando que as reservas elas vão ocorrer em ordem de compra. Então, exato. O primeiro a comprar, ele tem prioridade das datas, ele vai agendar uma data com a gente e, consequentemente, as pessoas que vierem fechando, a gente, lógico, a gente tem data aí para 2020, tem bastante data para entregar. Porém, né, a escolha da data e a promoção é só para esse período agora. Só até o período de Natal. Ano que vem a gente vai continuar fazendo as sprints, todos os demais programas, mas essa promoção é só para esse período.
Então tá ok. Então vocês já têm a oportunidade, é só olhar aqui embaixo aqui da página, vocês já podem acessar. Se não apareceu ainda, você dá um F5 na página, ela já vai aparecer. Tem um link, um botãozinho verde, você pode clicar, ele vai direto, é via PagSeguro. E também você tem a garantia, né, de até 7 dias, se caso não bater as datas, a gente vai agendar, se caso não der certo, a gente também vai ter a devolução do dinheiro. Então, você tem essa garantia dos 7 dias, mas corre lá, acesse e garanta, porque é uma grande promoção, né, Flávio? Ah, sim, eu vou falar que assim, vai ser difícil a gente lançar uma promoção igual essa, né? Então a gente está falando a gente está dando desconto na sprint, a gente está falando de dar uma landing page como bônus, a gente está dando um programa de mentoria e ainda a participação na comunidade. Isso daí é realmente uma promoção que é fim de ano, então assim, você que aí quer tirar aquela ideia do papel, tem aquela ideia de $1 bilhão, né? Pô, não deixa a galera roubar essa ideia, não. A gente Com certeza, tempo de mercado, quem chega primeiro toma água limpa, né? Exato, né? Então aproveita aí, a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas, mas essa promoção realmente é só para esse fim de ano, tá? E agradeço todo mundo aí que a gente agradece, né? Todo mundo que acompanhou a gente no webinar aí até esse momento. A gente é o primeiro webinar nosso e a gente pretende fazer isso frequentemente, não só falando da Design Sprint, mas falando também de empreendedorismo, de brainstorm, validação, desenvolvimento, inteligência artificial. O que mais que a gente vai falar aqui? A gente pode falar até da NASA, né? Quando a gente vai falar da NASA, a gente vai desenvolvimento, né? Que é a área que é o nosso principal know-how, né? O Igor aqui, a gente vai falar sobre experiência do usuário, né? Hoje, assim, não tem como não falar de experiência do usuário, né? O famoso UX, para quem está procurando aí, quem está antenado, vai falar sobre UX. Então, acompanhe a gente, né? Segue a gente no nosso blog, nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, então fica o convite aí também, e para quem está em Rio Preto, fica o convite também para tomar um cafezinho com a gente, né? Conhecer um pouco a F2. Agora, a partir do dia 2 de dezembro, 2 de janeiro, no Parque Tecnológico. Exato. A partir de janeiro do ano que vem, primeiro dia do ano, né? Primeiro dia útil, a gente vai estar lá dentro do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, né? Bom, é isso, galera. Eu agradeço realmente quem aguentou até agora e até lá. Qualquer coisa, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente responde. E a gente vai manter o grupo aberto também para mais discussões. Grande abraço para vocês. Até mais. Papai Noel ficou da hora, né, cara? Uhum.